Ó, já começamos a filmar o Ivonei, começou tomando café já. Ó, que negocinho legal esse pra ver, ó. Então vocês depois estão me indicar um livro, né? Não é de mais nada. E eu quero louvar a Deus, irmão. Você estava falando com o Antônio antes, a gente teve algumas experiências, temos desfrutado de uma experiência maravilhosa com o Senhor nos últimos dias. Prova de que nós, eu creio muito, somos uma geração de um grande avivamento ainda por vir aí. Teve uma experiência na semana aí marcante, né? E que Deus tem feito no nosso meio, né? Chega aqui, mais uma. Hoje, olha, eu vou me deliciar. Tem que deixar separado. Eu vou fazer uma coisa para você. Porque eu vou dizer uma coisa para você. Algo que eu tive. Vou dizer uma coisa para você. Depois daquela experiência do café que eu tomei 5 copos, eu aprendi uma lição que literalmente só faz muito efeito para me manter acordado. Eu estava sábado pregando a verdade de luz, depois do culto, aí aquela coisa nada, né? Aquela comilança e tal, vai morrer depois. Mas assim, passei mal depois. E aí você viajar, você viajar de barriga cheia, com sono, a tendência é você dormir. Só que fazendo um café tão bom, mas tão bom, que eu tomei logo uns 4 copos, eu lembrei, vou vir acordadão, não tem cara, não cochilei nenhuma vez. Não levou pra viagem, indo pra casa? Eu fiquei, aí ontem à noite eu fui pegar aqui, tinha uma sabuladinha, eu cochilei. Então o negócio é café junto, mas agora uma garrafa até né? Coisa top. Não? O café pra mim também é 2h30 dirigindo com o olho que é um clarão. De noite, até que eu tinha viajado de volta, tinha de madrugada, a gente estava aqui, depois aqui a gente foi para Joaçaba. Mas um resultado muito positivo no final de semana, né? Até onde a gente contou, né? Do que Jesus fez lá e Jesus fez ali, nós tivemos ali foram umas 12 almas. Umas 15 almas para Cristo, né? O Senhor salvou o final de semana e ficamos muito felizes por isso. Né? Se Jesus salvar 10 por final de semana, está na bênção. Né? O que Jesus tem feito, fazendo uma média de uns 5, 6 por final de semana, nós estamos felizes por isso. Senão a nossa pregação não tem motivação alguma. Né? Se não for almas, não vale a pena pregar. Não vale a pena pregar. Irmãos, o livro de hoje, O Discípulo Radical, John Stott. Eu estou lendo sobre discipulado, eu vou ministrar agora a semana no seminário sobre discipulado. E, para mim, algo que tenho aprendido sobre discipulado é o seguinte, irmãos, é fantástico, tem 2 tipos de discipulado. 2 tipos de discipulado. O primeiro discipulado que é feito em mim e o discipulado que é feito através de mim. O primeiro discipulado que vem de mim, porque eu passo a ser discípulo e eu me discipulo pela palavra. Eu me discipulo pelas experiências e pelo ensino que é passado para mim. Segundo, eu discipulo alguém a partir das minhas experiências, a partir daquilo que eu vivi e estou vivendo com Cristo. Então, e todo discipulado ele tem um preço. Discipulado não é de graça, discipulado tem um preço, irmãos. Eu não estou falando do curso de discipulado, estou falando do discipulado. O fato de servirmos a Deus e o fato de impulsionarmos pessoas a servir a Deus tem um preço. Então, esse discípulo radical de John Stott, irmão, por si próprio, já vale a pena comprar qualquer coisa que ele escrever. Ou qualquer coisa que ele escreveu, vale a pena você comprar. Escreveu um pedacinho de papel no jornal lá, vai lá e pega que vale a pena. Mas o livro dele aqui, o discípulo radical, é muito topzera, vale a pena você ter. Então tá aí para você aí. Para você que desejar, eu não sei, deve estar bem tranquilo, tá? O preço deve estar bem tranquilo, tá? Não sei o valor agora, mas eu não passa dos R$25 o livro. Para o conteúdo que tem aqui, irmãos, é muito bom. O discípulo radical, John Stott, tem uma linha muito boa que ele escreve aí que vale a pena você ter na tua casa. O discípulo ou o discipulado? O discípulo radical. O discípulo radical, John Stott. É interessante, até a capa fala, né? Raiz crescendo para baixo, né? Precisa de raiz. Então, o discipulado, irmãos, ele requer 2 coisas. Ele requer de nós, ele requer, primeiro, de nós, que Deus trabalhe em nós, ou seja, nós deixemos Deus trabalhar, se bem que esse termo é bem certo, que você não vai deixar Deus alguma coisa, né? Mas nós venhamos a querer que Ele trabalhe em nós, e não queremos que Ele trabalhe do mesmo jeito, mas nós queremos isso, tem um preço, e fazer discípulos tem outro preço, porque a ordem é clara. Primeiro, nós temos que ser discípulo dele, porque quem não é discípulo dele, não tem herança na vida eterna. Quem não deixa tudo para ser discípulo dele, não tem herança. Quem não deixa pai, mãe, enfim. E segundo discipulado é o fato de que se eu não fizer discípulos, se eu não formar discípulos, eu não obedeço. Então, é muito forte isso aqui, irmãos. É muito forte isso aqui. Se eu fosse você, eu já abraçava esse projeto do pastor Eliezer aí de fazer discipulado. A gente vai abraçar na Mágica, a gente vai criar um departamento, claro, vinculado à nossa coordenação geral, mas dentro da Mágica nós teremos aí um grupo que vai discipular jovens e nós vamos discipular, irmão. Vamos atrás das almas. Se é algo que eu vou dizer para você que me corta e tem me doído, irmão, mas muito.
E ontem uma experiência assim que me preocupa depois. É o número de pessoas vindo para irmãos. Sabe, Deus tem me dado esse presente. Pessoas vindo chorando, jogar no chão, chorando. E isso me preocupa depois desse culto. Sabe? Eu gostaria, irmãos, às vezes eu sou meio doido. E às vezes a gente não fala porque os líderes da igreja podem pensar outra coisa, né? O pastor vai querer o contato dos crentes para quê? Para mim, eu combinei, falei com a Fábio, o morto vai pegar o telefone de todos aqueles que aceitaram Jesus. No dia seguinte eu vou mandar mensagem para ele, cara, só dizer o seguinte, eu preguei ontem à noite aí, Jesus te ama, assim, assim, assim. Mas num grupo daquela 10, 12 pessoas, aquela muvuca, você vai pegar o contato de todo mundo. E eu pedi ontem à noite, irmãos, olhem para quem está aceitando Jesus aqui, vocês conhecem, estão na cidade, olhem para eles, não percam eles, por favor. Abraça esse povo. Irmãos, pessoas chorando, isso não é, eu estou usando exemplo, mas todo lugar que temos ido, Jesus tem salvado. Essa é a minha preocupação depois. Como vai ser cuidado dessas pessoas, que discipulado vai ser dado para elas? Porque vir para aceitar Jesus é fácil, o negócio é permanecer. A gente ouviu aquele dia, as primeiras 24 horas são extremamente importantes, a gente sabe disso, para não sair do coração, então é muito importante a gente fazer isso. Tem que preparar que nem na orientação já antigamente se fazia, né? Tinha fichinha de cadastro, mas a pessoa que está conduzindo ali o apelo, né? Tem que ter o cuidado de na hora que terminar, a dizer, vocês que aceitaram Jesus agora, né? Sentam aqui do ladinho, aqui vai ter uma pessoa, vai pegar o nome de vocês, para depois a gente poder orar, né? Então era feito isso, depois foi se perdendo, né? Mas se fazia assim e aí a pessoa deixava o nome, né? Depois a gente ia, visitava, isso é muito importante. Eu digo para mim porque a gente estava numa igreja que não é nossa, então a gente está fora, né? Então eu não sei como é que é a cultura do lugar. Mas isso me incomoda, isso tem me tirado da paz, sabe? Se eu pudesse, eu disse para o Senhor, eu queria com um caderno todas as pessoas que nós ganhamos esse ano através da pregação, e de repente Jesus abriu o céu e é 10 aqui, é 12 lá, sabe, Jesus salvando. Então glória a Deus que o Senhor está salvando, glória a Deus, que bom o irmão Eliezer que já restaurado aí, que bom que nós oramos semana passada por ti aí. Então, amém. Então tudo isso me preocupa muito, irmãos, e isso tem tocado em mim porque vem uma questão muito profunda, requer de nós, sejamos discípulos, requer de nós que façamos discípulos. Vamos lá, a gente vai falar discipulado, eu vou longe, estou lendo sobre isso faz alguns dias já. Não que a gente precise ler, porque todo crente tem que saber sobre isso. Vamos lá para o nosso livro, nós paramos aí falando, lembrando que muita coisa que eu falo aqui não tem no livro, então você anota se você puder, se você quiser eu posso passar para você. Muita coisa é história da igreja, estamos falando sobre a história da igreja, estamos aí apenas no início, vai durar um pouquinho mais que o normal, o que é visto, né, porque o livro de vocês, percebem que o livro é bem maior que o demais, né? História da igreja, como eu falei no primeiro dia, que a gente pode pular e falar 5, 6 assuntos que o livro vai falar, tá? E o livro nosso aqui é um dos mais completos que tem sobre a história da igreja, tá? É um dos mais completos do nosso curso, Refidim. Eu dei história da igreja já em livro que era dividido em 2 matérias, história da igreja e outro conteúdo. Isso, pelo amor de Deus, não tem? É muito complexo, mas a gente está falando sobre 25 ou mais eventos que marcaram a história da igreja, de Atos 2 até os dias de hoje. Então, perceba que nós nem entramos na Idade Média ainda, então tem muita coisa sobre o papado, sobre a existência. Se você não sabia, né, irmãos, já vou largar um negócio para você, nós tivemos até uma papisa, né? Nós tivemos uma papa mulher, né? Que só foi descoberto que ela era mulher porque ela deu à luz durante uma procissão. Inclusive tem uma estátua dela lá no Vaticano. Tem uma estátua de cada papa no Vaticano. Nas ruas do Vaticano, tem na Praça de São Pedro, que vai para várias ruas, porque a Praça São Pedro é aqui na frente da Basílica de São Pedro, né? Onde o Papa aparece uma vez por ano, aquela questão da missa do galo, né? Onde não é a residência oficial dele, mas é onde ele ministra a missa. Na cada rua daquela, você percebe, se você vai ao Vaticano, porque é um país independente, o Vaticano, né? É um país independente, o governo de Roma, o governante sempre será o Papa, né? Enfim, eles têm a proteção do governo da Itália, né? Mas quem faz a segurança interna é do Vaticano, quem faz a segurança do Papa são os guardas austríacos até hoje, né? A guarda oficial austríaca. E aí, em cada rua lá tem as estátuas dos papas antigos, e tem uma estátua lá que é desse papa, que na verdade não era um papa, era uma mulher. E ela deu à luz durante uma procissão e por isso foi descoberto que ela era uma mulher. Mas está lá. Isso você não vai achar na história, né? Mas está lá na biblioteca do Vaticano, está lá, porque lá está todos os registros. Irmãos, tem livros lá gigantescos, enormes, que eram aqueles livros feitos de madeira. Eu vou trazer para vocês verem alguma coisa que eu tenho lá em casa, mas feitos de capas de madeira, feitos de pele de couro, né? Estão lá. E tem a biblioteca que é proibida a visitação, onde guarda esses fatos aí, né? Que são fatos históricos, a história prova, né? Está lá. Enfim, tem muita coisa podre aí que a gente não vai poder falar, mas vai estar lá também. Nós falamos na aula passada sobre as heresias, né? As heresias, porque o primeiro problema para a igreja, e é bom ver a turma assim, tão cheia assim, irmãos, tão animador, porque o professor é muito bom demais.
Não falar para poucos, irmãos, porque para mim tanto faz falar para muitos ou para poucos, ou sentar com uma pessoa só, eu falo do mesmo jeito, com a mesma ênfase, quem conversa comigo sobre Bíblia sabe disso. Se perguntar para mim, uma pessoa perguntar para mim, eu vou falar com a mesma ênfase, com o mesmo desejo, com a mesma vontade, irmãos, não, sabe? Às vezes as pessoas ligam para mim, pastor, queria tirar uma dúvida com o senhor, mas sabe que eu não vou tirar uma dúvida apenas, a gente vai falar muito sobre aquilo. E nunca me incomoda, irmãos, nunca. Se perguntar sobre Bíblia, irmão, eu vou até amanhã falando. Se não, só acessar o que eu sei, que não é muito difícil, né? Mas se Deus abriu o céu, a gente continua falando. Uma coisa que eu aprendi é isso, a gente não perde tempo falando sobre as coisas de Deus, a gente ganha tempo. Né? A Bíblia manda, nos orienta, né? O escritor vai dizer, Senhor, nos dá um coração sábio, nos ensina a remir o tempo, para que alcancemos um coração sábio. Deus, nós investimos tanto tempo em tanta coisa, irmãos, mas isso aqui não é investir tempo em coisas, é investir tempo em eternidade, em vida eterna, e uma vida sadia, porque o reino de Deus se manifesta através de nós na face da terra. Por isso que o reino de Deus já é chegado a nós, o reino de Deus não virá para nós, já está em nós, o reino de Deus está em nós. Nós somos parte desse reino aqui. Só aguardamos a chegada da Nova Jerusalém, da capital desse reino e do nosso reino. Mas nós, o reino de Deus já está manifesto através da igreja, a multiforme graça de Deus, coluna e firmeza da verdade, a manifestação das muitas formas da sabedoria divina também. Vamos lá. Estou pregando 3, 4 dias direto, estou inspirado, mas vamos lá. Vamos lá para a página, na próxima página eles vão falar sobre os defensores da fé e os pais da igreja. Eu espero que minha voz não aguente até o final. Então, os defensores na página, vamos ver que página para você é a página 54, né? 55 ou 54? 55. Os pais polemistas, vamos aí para a página 54. Os polemistas, os apologistas e os polemistas. Vamos ver o que são esses caras aí. Quem eram os polemistas e os apologistas? São pais, aqui nós estamos falando sobre os pais da igreja, irmãos, ou seja, aqueles que começam com uma liderança forte depois, porque veja bem, morrem os apóstolos, João é o último apóstolo vivo, mas João morre e começam então os que nós chamamos de os pais da igreja. São aqueles ou que conviveram com os apóstolos, para ter ideia, o mais influente foi Policarpo de Esmirna. Policarpo andou com João, foi discípulo de João e sucedeu João depois. Policarpo foi o último discípulo que andou com os apóstolos, que andou com João. João já morreu ali com, vai saber quantos anos, né? Mais de 90 anos, mas Policarpo de Esmirna é o último que andou com João. E esse Policarpo de Esmirna, então, através dele surgem os demais pais da igreja, que são aqueles que são grandes representantes do colégio apostólico, embora não tenham convido com eles, continuam pregando a doutrina apostólica e transmitem a doutrina até nós. São aqueles que morrem queimados, que são comidos de leões, são os caras que a gente ouviu o nome um monte de vezes já o pessoal pregando, Justino Mártir, né, Policarpo de Esmirna, Eusébio de Cesareia, a gente não sabe quem são esses caras aí. Esses caras são os pais da igreja. Esses são os pais, porque os pais são os pais apostólicos, agora são os pais da igreja, são aqueles que vêm e trazem uma bagagem. Por que pais? São aqueles que trazem uma bagagem sobre nós na igreja. E entre eles não vamos falar sobre cada um deles, porque há muito tempo a gente vai ler pelo menos o nome deles, né? Mas quem eram os pais apostólicos, e quem eram os pais polemistas e apologistas e polemistas? Qual a diferença deles? Tem uma explicação mais clara aqui. Desde o começo da igreja, esteve envolvida, desde o começo da igreja envolvida em controvérsia teológica. Sempre teve, não é agora, tá? Sempre teve. Irmãos, e está vindo coisa pior por aí. Te prepara que vem coisa muito ruim por aí. Tá? Agora mesmo eu tive a notícia e disse, meu Deus do céu, mais uma, Jesus. Como é que a igreja vai se portar por isso? Não, mas a purificação é pelo fogo, né? Então tem que vir mesmo. Só a gente acha que o fogo é o fogo queimando aí no altar. Não. Às vezes não é isso aí não, mas é outro fogo vem queimando. Mas vai purificar. Disse, meu Jesus, como é que não se portar isso aqui? Outro baque gigantesco aí no país aí que sangue de Jesus tem poder. Vai ficar com o pastor, vai falar o quê? Não fala não, irmãos. Que seja propagador de boas novas. Fala de salvação, né? O diabo fala por si próprio dos problemas, né? Mas fiquemos preparados. No segundo e terceiro século, a igreja exprimiu sua autoconsciência nascente de uma forma literária nova. Através das obras dos apologistas e dos polemistas. Justino Mártir foi o maior do primeiro grupo, Irineu, o grande, nome do segundo. No entanto, esses homens enfrentaram um governo hostil e a maneira pela qual procuraram convencê-lo era através dos argumentos de suas próprias produções literárias. Eram grandes escritores.
É importante ressaltar que os apologistas procuravam convencer os líderes do Estado de que os cristãos nada tinham feito para merecer a perseguição que era movida contra eles através de violência. Os polemistas, tais como Irineu, enfrentavam o desafio dos movimentos heréticos e constantemente ameaçavam a igreja de Cristo. Ou seja, enquanto os apologistas batiam de frente com o Estado para defender a igreja, os polemistas batiam de frente com a igreja para defender ela dela mesma, das heresias que estavam surgindo ali dentro. É necessário entender os dois lados que a igreja sempre vai ter, irmãos. Primeiro, nós temos um embate com o mundo. Com o embate com o mundo, para provar que, ainda que eles defendiam a igreja, veja bem, os pais apologistas, e por isso apologética é a defesa da fé, inclusive é uma matéria teológica, né? Apologética é a defesa da fé, e quando você vai falar de apologia, apologia é o crime, é a defesa do crime, apologia é homossexualismo, é a defesa do homossexualismo, apologética é a defesa da fé. E nós precisamos, e o apóstolo Paulo vai falar sobre isso, e novamente escritores aos Hebreus, não fala a memória, vai dizer que nós não temos que ter vergonha de falar da nossa fé. Quando nos questionarem sobre a certeza da nossa fé, eu falei esses dias aqui, irmãos, eu fui questionado novamente esses dias sobre isso, e eu disse bem claro, não importa quem me falar, eu vou falar a mesma coisa. A minha fé é superior a tudo, precisa ser superior a tudo, porque se a minha fé não for superior a tudo, irmãos, eu não suporto. Precisa ser superior, está acima de tudo a minha fé. Ah, mas o senhor... Não. Fale de tudo, não mexa a minha fé. Quer brincar comigo? A gente conversa no trabalho, a gente brinca, a gente com muito respeito, sabe até onde pode ir comigo. Mas não, se eu estou com a minha fé, não falamos de Cristo. Não falamos de igreja, não. De Jesus, não. Eu nunca falei isso aqui. Um dia eu falei com uma pessoa só assim, mas nunca falei para o pessoal achar, você acha? Não. Mas um dia o cara veio falar comigo, não, você vai falar de Jesus, não, você não dá nem pro cheiro. Então, nem tocamos em Bíblia. Se quer tocar em Bíblia, nem dá nem pro cheiro comigo. Então... Tem hora que a gente tem que se impor um pouquinho, dizendo, cara, peraí, você vai falar de Jesus? Não, nem abre a boca. Vamos discutir outras coisas. Porque a nossa fé está acima de tudo. E esses caras que defendiam a igreja, os apologistas defendiam a igreja do Estado, provando para eles que, que a igreja tinha feito nada de errado para sofrer perseguição. Já os polemistas defendiam a igreja dentro da igreja, das investidas de Satanás. Porque veja bem, quando o diabo viu que não conseguiria matar a igreja investindo fisicamente contra ela, ele investiu dentro dela. Porque 250 anos de perseguição, 250 anos, a quem diga mais ainda, de perseguição, a igreja prosperou de forma tremenda. O que ele fez? Investiu com as heresias. E com as heresias sorrateiras ele conseguiu chegar. Porque aí a partir de 312, né, quando Constantino sobe ao trono, ele aceita, nós vamos passar sobre isso, né? Chegou em 312, Constantino vence a batalha contra Galésio, toma o Império Romano e unifica o Império Romano, leva a sede de Roma para Constantinopla, agora declara o Império Cristão e todo mundo passou a ser crente. Imagina as filas para batismo, irmão. Jesus amado. Imagina, irmão, imagina só se tivesse umas pastorzadas que tem hoje em dia por aí afora, né? Eu concordo que graças a Deus não tem, mas por aí afora, né, irmão? Se xinga de pastor, né? Que olha para a lã das ovelhas. Imagina, irmão, era multidão, aquilo lá, as entradas ia lá em cima, né? Imagina só, por quê? Era multidões para a igreja, irmão. Todo mundo ia ficar crente. Eu sou, de onde é que você é? Rapaz, você é o quê? Você é grego? Não, eu sou crente, rapaz. Que sou do partido do imperador. Sou crente, sou crente. Aqueles quadros antigos, né? Jesus Cristo reina aqui, que lá é espalhado pelo Império Romano. Onde tivesse uma casa romana, aqui Jesus Cristo. Imagina em Roma, irmão, a cidade mais podre do mundo. Martinho Lutero, quando chegou em Roma, ele disse: Santa Roma, eu te saúdo. Uma semana depois, estava desviado em Roma. Não via a hora de ir embora. Ele viu a podridão do clero, ele viu o afastamento, ele viu, irmãos, que havia em Roma. As aparências enganam, né? E ele sai de lá desanimado da vida. Se você usa o escrito dele, parece que está desviado. Eu entendo às vezes porque Jesus pegou aquele chicote e deu no lombo daquele povo, irmão. Jesus entrou, eu imagino Jesus entrando no templo, né? Jesus indo lá para sacrificar o Senhor, aquela coisa toda, aquele culto, né? Chegou no templo, quando ele entrou lá dentro, gaiola de pomba do lado, bezerro amarrado do outro, ovelha berrando. Isso aqui não é igreja, isso aqui é um mercado. Ele passou, Jesus escolheu, irmãos, acharam, pegou a primeira corda, pegou, ele foi 3 cordas. Irmão. Ele viu que ele podia pegar, ele pegou o que tinha mais grosso que ia aguentar. E juntou. E lá dentro do templo não tinha arma, né? Lá dentro do lugar era lugar de sacrifício, lugar só tinha arma de sacerdócio, só matar ele. Mas deu no lombo valendo, virou as mesas e tome Jesus, uma coragem. Jesus, olha, veja que coisa tremenda. Jesus sabia que ia morrer mesmo?
Viu que é tremendo? Porque Paulo diz, quanto a mim, eu não julgo que nada haja a alcançar, que nada eu tenho é de valor, ou seja, considero todas as coisas como sendo esterco, contanto que eu ganhe a Cristo, porque eu viver é Cristo, morrer é lucro. Então acabou, se ele pega um acorde dando, mas deu no lombo valendo, mas deu o que dava. Imagina eu juntando assim, hoje todo esse tempo aí eu já estou me segurando, hoje eu junto aqui, eu estava na carne hoje. Brincadeira, senhor, você sabe que eu estou brincando. Mas deu no lombo. O que aconteceu? Saiu dali, virou duas vezes cambista, o pessoal ainda vem para ele, ainda quer questionar ele, ele dá uma lambada nos caras, sai pela porta da frente ainda. Entra no barco. Eu penso que Jesus aquele dia, irmão, ficou triste, porque ele entra no barco, e o barco vai para o outro lado do mar, e quando chega do lado do mar, na verdade a gente sabe que o mar é um rio, né? É um lago de águas doces, o mar de Tiberete, ou o mar de Tiberíades, ou o lago da Galileia, tudo a mesma coisa. Se você ler umas traduções, é o lago de Tiberete, o mar de Tiberete, o lago de Tiberíades, é tudo lá mar de Galileia. Que na verdade é um mar de água doce, né? Não é um mar, é só pela distância, 25 km de comprimento. E vai para o outro lado, chega lá, quem está lá com o lobo em lasca, o pessoal que tinha apanhado lá. Estavam tudo lá, irmão, com os vergão no limpo ainda. Nós queríamos saber o que nós apanhamos. Eles não vieram brigar com Jesus. Irmãos, o povo sai de lá, dá a volta e espera quando Jesus chega do outro lado, eles estão lá. Acontece a mesma situação. Quando Jesus compartilha o pão, o pessoal vai lá de novo. Eles não têm mais fome do pão. Eles têm fome de ouvir de Jesus. E Jesus senta, irmãos, eu amo aquele texto quando Jesus senta em Mateus 5, 6 e 7, que fugiu agora o termo correto? O Sermão do Monte. Mateus 5, 6 e 7, ele senta, eu ouvi tanto falando de Mateus 5, 6 e 7, que o pastor Luiz falava disso o tempo todo. Me obriguei a estudar o Sermão do Monte, nunca preguei sobre ele, mas ele senta lá, e ele chama para perto, ele senta-se numa posição muito boa, porque a sua voz era, nas costas havia o vento que era movido pelo Jordão, pelo mar da Galileia, batia nas suas costas, não dissipava a voz, e levava a voz de frente. Ele sentava numa posição propícia, né, já que não tinha microfone e megafone. Então Jesus era muito inteligente, né? É muito inteligente a sabedoria em vida, né? Antes, quando a sabedoria não tinha existido, já estava lá, né? Mas ele vai lá e prega e a multidão senta para ouvir Jesus falar. Tinha gente ali que comeu pão e peixe, tinha gente ali que foi curada, tinha gente ali que apanhou no templo, tinha gente ali, irmãos, tinha gente sentado para ouvir Jesus. Quando a coisa apertou, sobre só os 12, né? Mas tinha gente ali, né? A coisa apertou. Você não quer ir também? Não, para quem iremos? Parece Pedro cheio de fé, né, irmãos? Para quem iremos? Uma espada bainha, uma aqui, outra aqui, diz que tinha duas. É verdade, quando pediram as espadas lá, eles tivessem a espada, eram unido duas. E muitos que as duas eram de Pedro. E não duvido nada. E aí Pedro na espada, para quem iremos nós? Tu tens palavras de vida eterna. Tá aqui, ó. Não, Senhor, ninguém pode todo mundo te deixar. Eu não, é a espada bainha. O pessoal tem mão limpa, né? Mas pode todo mundo ir embora. Eu não, Senhor, tá aqui, ó. Quando apertou o negócio, cortou, errou o pescoço do Malco, Jesus me colou a orelha na frente deles, vou sumir daqui. Nem Jesus me quer por perto, curou o homem que eu queria matar. Vamos lá. É necessário, Jesus é bom demais. É necessário, irmãos, entender que há dois combates muito fortes. Primeiro com o mundo, depois com as heresias nascendo dentro da igreja. Precisamos de dois embates nós temos, duas guerras nós temos. E para isso nós precisamos sim de pessoas com coragem na apologia para defender a fé cristã perante o mundo e para defender perante as investidas do diabo dentro da igreja. E eu vou dizer uma coisa, irmão, contra o mundo nós temos pessoas hoje defendendo, nós temos deputados, nós temos líderes, nós temos pastores de renome, nós temos o presidente da república. Nós temos pessoas defendendo a igreja enquanto instituição do Estado. O negócio da igreja agora, irmãos, é orar por essas pessoas sim, orar para que Deus cubra eles, para que Deus guarde eles, mas nós precisamos abrir o olho dentro da igreja, irmãos. Nós precisamos abrir o olho dentro da igreja, heresias dentro da igreja. Sabe, eu tenho visto coisa ali terrível, ele está entrando dentro da igreja, ele está ali, ó, ele tão preocupado, o diabo é tão tremendo, irmãozinho, e tremendo é Deus, o diabo é tão sujo, sem vergonha, que ele consegue disfarçar o olhar da igreja, e a igreja começa a olhar tanto para fora que esquece de olhar para dentro da igreja. Nós precisamos de profundidade bíblica, o que mantém a igreja firmada é Bíblia. Bíblia, irmão, Bíblia, nós precisamos de Bíblia, de conhecimento, de palavra, sabe, palavra. E é o grande desafio da igreja nossa agora, de nós líderes, é levar o povo de volta para a Bíblia. Nunca foi tão desafiador. Parece que perdeu a graça, a Bíblia. Parece que perdeu a graça, sabe? Eu começo a dizer, meu Deus, onde estava estudando ainda Atos 2, eu disse, Jesus, eu nunca tinha pensado nisso, Senhor. Tem uma revelação tremenda em Atos 2 que eu nunca vi ninguém pregar. E é claro que não vou falar para você hoje, né? Eu vou pregar sobre isso aí. Mas é uma revelação tremenda em Atos. Vamos lá.
Com o passar do tempo, irmãos, nós temos que entender que vieram ali os pais da igreja, e esses pais da igreja, dentre eles, quem se destacam? Justino Marte, por exemplo, que foi um dos maiores líderes da igreja. Vamos folheando aí, página 56. Tertuliano, todos os nomes você já ouviu, né? Já ouviu, todo mundo já ouviu esse nome. Tertuliano, né? Ali tem as obras dele, né? Isso aqui você deve ler em casa. Não vou falar sobre cada um deles, tomaria muito tempo, então você lê em casa, porque você vai perder muito se você não ler sobre eles. Aí os polemistas, Irineu de Antioquia, Tito Flávio, Clemente de Alexandria, né? Orígenes, esse Orígenes foi tremendo. Orígenes foi um dos grandes historiadores da igreja. Orígenes foi um defensor da fé. E Orígenes, ele tinha um passado muito forte na questão religiosa, mas ele vem, passa a conversão e se torna um grande defensor. Tem uma história muito forte de Orígenes, muito forte. E todo mundo já ouviu falar de Orígenes, né? Ouviu falar de Orígenes, né? Orígenes é tremendo. Olha, Cipriano, enfim, tem todos eles. Leem em casa, por favor, leem em casa, para nós não perdermos o tempo aqui na aula, embora seja um investimento, mas a gente não dispõe de todo esse tempo para investir aqui nas nossas aulas. Página 61, os concílios ecumênicos. Os concílios ecumênicos. O que foram os concílios ecumênicos, irmãos? Os concílios ecumênicos foram grandes convocações para as lideranças cristãs da época. Ou seja, havia uma convocação, quando falamos do concílio de Nicéia, no ano 325, o que acontece no ano 312? O que acontece no ano 312? Constantino, vamos lá. 312 acontece o quê? Constantino unifica o reino. 312, meu Deus, hoje está feio mesmo. 312, Constantino. Ou seja, aqui ele declara o Império Cristão. O Império Cristão, no ano 312. No ano 325, a igreja explode. Porque veja bem, do ano 312 ao ano 325, a igreja explode, irmão, porque todo mundo ficou crente. Não tinha quem é que ia querer ficar daí. Não, eu sou religioso, porque veja bem. Aonde vai para o imperador, irmão? Que loucura! Aí acontece, vem um problema doutrinário, tinha muita gente no lugar só. E a igreja está unificada em todo o império, haviam líderes. Nós vamos falar sobre as 5 cidades mais importantes depois. Nesse momento histórico aqui, com Constantino, eu fiquei trocando aqui porque esse meu livro aqui é um livro que tem todas as anotações minhas antigas. Apesar de a água ter quase danificado ele numa inundação na minha casa, colou todas as folhas. Mas consegui resgatar ele ainda, né? Consegui salvar. Tem umas folhas coladas, até hoje não dá para descolar porque não rasga tudo, né? No concílio de Nicéia, no ano 325, que é convocado por Constantino, é o primeiro grande ajuntamento de líderes cristãos. É concílio ecumênico, mas na verdade, por que ecumênico? Não é que já tinham mais umas religiões no meio cristão, não, irmãos. É um concílio ecumênico porque nós estamos falando de um império dividido em 2 partes. Lembra? Império do Oriente. Nós estamos falando do quê? Qual a cidade? Constantinopla. Constantinopla, hoje conhecida como... Existe até hoje. Istambul, capital da Turquia. Como é que um país turco, né, irmãos? Um país turco de uma religião árabe, né? Pode ter sido a sede das 7 igrejas do Apocalipse, 5 delas estão lá. Como é que veio o nascedor da igreja lá, irmãos? E são um país que é um país de cultura árabe, de religião que, sabe, o cristianismo não tem muita ênfase lá. Os cristãos vão para lá conhecer o lugar daquelas igrejas, mas só isso. Como se perdeu? E aí nós temos no Ocidente onde nós estamos, né? O Ocidente, quem era a capital? Qual era a sede do Ocidente? Roma. Então nós temos esse império, por que 2 lados? Aqui se falava o grego. E aqui se falava o latim. E aí nós temos um divisor de águas no meio. Porque a língua já era um problema. Agora reúne todo mundo e põe numa cidade, né, em Nicéia, para fazer uma reforma, para fazer uma reunião, para começar a discutir a questão do cânon. O cânon é uma cana de medir, né? É uma medida de fé para designar o que era escrito bíblico, o que era escrito sagrado e o que não era escrito sagrado, o que era heresia e o que não era heresia. As coisas que estavam entrando para dentro da igreja, irmãos, para entender que em 325 o povo já estava levando um monte de coisa para dentro da igreja. Já tinha uma cultura católica, uma cultura grega entrando dentro da igreja cristã.
Porque Constantino era o líder da igreja, o líder do Estado. Então, quando ele abraça essa questão no início de 312 aí, ele leva muita coisa para ele. Quem é que vai bater de frente com o imperador? O cara parou a perseguição, o cara restituiu os terrenos e as coisas para a igreja, o cara mandou construir templo cristão em todo o mundo, financiado pelo império. O cara promoveu o estudo da palavra, o cara fez de tudo, mas ele tinha a última palavra. Ele vai defender Ário, que é um bispo que batizou ele depois, que um bispo que era herege, foi expulso do concílio, inclusive, ele mandou ser estabelecido. Ele disse que não aceitamos. O imperador mandou, acabou. Aí nós temos que cuidar, irmãos, uma coisa muito clara. O Estado, a igreja precisa ser influente do Estado. Nós somos sal da terra, luz do mundo. Ah, pastor, mas o crente não pode envolver na política. Desde quando, irmão? O crente tem que se envolver em tudo. Nós temos que ser o fiel da balança em tudo, desde que tenhamos uma chamada para isso. As melhores cadeiras estão destinadas para nós. Desde que temos uma chamada para isso. É para nós sim as cadeiras universitárias, é para nós sim as empresas, é para nós sim as presidências das grandes empresas, é para nós o governo está na nossa mão. Mas se eu não ocupar essa cadeira, mesmo assim eu governo, porque no mundo espiritual eu governo aquele lugar. Eu governo esse lugar, irmãos. Se o crente entender isso aí, esse propósito, no mundo espiritual, você dentro da empresa pode ser o funcionário, irmãos, pode ser a faxineira da fábrica. Só tiver ela de crente lá dentro do governo daquele lugar sobre ela. O governo lá, espiritualmente falando, está sobre ela. Porque ela representa Deus na terra. Ela representa o reino de Deus aqui. Então, peraí, lá o governo está sobre ela. Ela abençoa, ela abre porta, a empresa prospera por causa dela e por causa das pessoas cristãs que dependem dela, da empresa para trabalhar. Esses caras, irmãos, essas multinacionais que são totalmente contrários ao Evangelho. Essas empresas gigantes são contra o Evangelho, perseguem o Evangelho. Como é que prosperam? A partir dessas empresas tem um monte de famílias cristãs que dependem lá. Fora o povo em geral, que a fome é saciada, que as necessidades são mantidas por Deus. Então, Deus olha para a igreja assim como o seu povo, mas Deus não despreza a humanidade, está perdida. Então, devido a isso, as empresas, pastor, mas os caras não são crentes, os caras perseguem a igreja, mas prosperam pelo resultado que praticam. Que promove, perdão. Mas eu, enquanto filho de Deus, eu exerço autoridade aqui. Agora o problema não é o lugar que nós ocupamos. O problema é quando esse lugar ocupa o nosso coração. Né? O problema é isso. E Constantino é um cara que não estava preparado para aquilo que nem crente ele era ainda. Né? Eu vou falando, você pode perguntar. Levantar a tua mão aí. Os 7 concílios. Vamos ler aqui. 7 concílios ecumênicos. Página 61, né? Os concílios ecumênicos, página 61. Quem começa lendo? Bom Gilson começa lendo lá atrás. Hoje não, bom Eliezer. Vem pela fila, assim, meio bonito na fila. Segura aí, bom Gilson. Os concílios surgiram por razão das controvérsias Palavrinha. internas na igreja. Em razão disto, os bispos foram convocados para conciliar as partes conflitantes entre 325 e 451 depois de Cristo. Período anterior de controvérsia ocorreram os concílios universais ou ecumênicos de líderes da igreja, que foram convocados a fim de resolver os conflitos teológicos. Como grandes formulações universais feitas por estes concílios, podem ser destacados os credos Niceno e Atanásio. Nesse concílio estabeleceram-se os principais dogmas da igreja cristã. Gonçalves destaca ainda os debates teológicos que estudaremos nesse capítulo, se bem que tiveram lugar principalmente no Oriente, nunca secundindo verdadeiramente a igreja ocidental. Foram de grande importância para toda a igreja e podemos sentir seu impacto até os nossos dias. Mais tarde, tanto a igreja ocidental como a oriental aceitavam o resultado final desta controvérsia. Olha só, primeiro Constantino convoca isso porque havia um grande debate na igreja. Constantino convoca. Mas um detalhe seguinte, irmão, que nesse concílio de Nicéia aqui, pouquíssimos bispos da igreja, por isso que fala aí, ó, que não trouxeram impacto para a igreja ocidental. Por quê? Se eu não me engano, se não me falha a memória, agora eu procurei, mas não tenho anotado, acho que está no meu outro livro das doutrinas, que apenas 2 bispos, não lembro se é 2 ou 6 bispos apenas de Roma foram para essa
para esse concílio. E é por isso que não impactou toda a igreja ocidental. Impactou Oriente, só que o que foi decidido lá virou regra até o próximo concílio. Então Niceia foi colocado Constantino. Depois tivemos o concílio de Constantinopla em 381 antes de Cristo. Deixa eu seguir por aqui. Constantinopla, o imperador Teodósio, então já imperador cristão da família de Constantino, aquilo que a gente falou, mais 4 imperadores da família de Constantino reinaram, cristãos, embora o último fosse o apóstata, né? Ele convoca esse concílio. Também em Éfeso, no ano 431 depois de Cristo, nós temos o concílio de Éfeso. O imperador Teodósio II convoca esse concílio também, e todos eles, passou o que a gente falou sobre os concílios, todos eles tratavam sobre heresias da igreja. Primeiro, haviam várias teses. Havia quem defendia que Jesus, ele não tinha um corpo físico, vamos dizer assim, como o nosso, que estava tendencioso a cair no pecado. Não, a Bíblia diz que ele teve um corpo como o nosso, que ele sofreu das mesmas, ele padeceu das mesmas paixões que nós. Ou seja, ele podia foi tentado, mas em tudo isso ele venceu o pecado, mas ele foi tentado. Então, Jesus tinha um corpo físico, sim, senão vamos ter que atender a ideia de que Jesus era um fantasma, ou apenas um ser, como nós falamos na aula passada, um ser evoluído ao ponto de não sentir dor nem nada. Então Jesus somente fez uma figura na cruz, né? Ele não sofreu com as dores. Enfim, vale a questão da transubstanciação, né? Aquela questão de que o corpo de Cristo, ele era fisicamente, né? Quando se come a ceia, por exemplo, né? Que era ali, também estava comendo o corpo de Jesus ali, mano. Sabemos que isso aqui é apenas uma figura de linguagem, né? Que é apenas um simbolismo. Mas como assim, pastor? Se você vai ler cada uma dessas heresias, você vai dizer, mas como é que não tiveram coragem de brigar por pouca coisa assim? Naquela época, para nós hoje é pouca coisa, mas naquela época não se tinha conhecimento de nada, irmãos. Estavam começando, e aí eu vou voltar para a ideia das cadeiradas, eles estavam lá, né? Já eram cadeiras, já eram tudo, isso era verdade, eles pegavam no braço lá se bobeavam. Não pegavam no braço porque as cadeiras iam antes, mas eles tinham esse cuidado. Depois já se pregaram as cadeiras que não tinha mais para se tirar. Mas essa ideia, porque havia uma disputa ferrenha, irmãos, eram meses de concílio. Eram dias de discussão, de manhã à tarde. Foi discutido de forma muito ferrenha e forte, e investido tempo nisso, para se ter as bases que nós temos hoje. Aí hoje nós vemos para a igreja, irmãos, né? Temos na mão assim, temos um credo doutrinário, temos uma Bíblia bem definida, que eles não tinham na época, a Bíblia definida por dentro do credo, por dentro da palavra mesmo, sem se contradizer. Nós viemos para a igreja, nós já olhamos assim, porque veja bem lá, mas nós sabemos que os livros a mais foram colocados na igreja, na Bíblia católica, que não estão no cânon, né, são os que nós chamamos de heréticos, né, são os livros apócrifos, né, que não são livros que estavam lá no começo, que foram colocados, ou que têm heresias, ou são livros históricos, enfim, nós sabemos disso. Mas eles, né? Aí nós viemos para a igreja e mandamos tudo de prata, na mão assim, ó. Na época foi investido tempo, dedicação, irmãos. Tivemos o concílio de Calcedônia, depois o concílio de Constantinopla, primeiro, segundo, em 553 e 680. Recomendo que você leia em casa, cada um deles aqui, por favor, leia em casa, porque é muito forte o significado de cada um deles, socorrendo para nós irmos para a Idade Média. O concílio de Nicéia II, né? E esse concílio de Nicéia foi o que nós chamamos de, veja bem, nós estamos no ano 787. 787. O primeiro acontece em 325. Perceba que ali dá o quê? Dá uns 400 anos, um pouquinho mais de diferença. 450. Nesse período de tempo aqui, já é o concílio destruidor das imagens. Já é veja bem, é o concílio que está batendo de frente com as imagens que já estavam sendo levadas para dentro dos templos. Nós estamos aí com 450 anos de história, já tinha idolatria no templo, na casa do Senhor. Irmãos, é muito recente. Passou 450 anos, é recente. Irmãos, a história é recente, 450 anos. É muito pouco tempo atrás. Nós falamos de toda essa questão histórica, porque hoje, ainda na época em que a coisa acontece hoje, amanhã, já do dia para a noite, mas na época, 450 anos é um período recente. E nós estamos com menos de 500 anos, e nós já temos um concílio destruidor das imagens, aonde eles vão bater de frente com a questão das imagens, com a questão da idolatria. Porque se você ler a história sobre a questão da idolatria, das imagens, você vai perceber que não é todo dia para a noite.
Porque os povos que vieram para a igreja, eles não passaram pelo processo da conversão, passaram pela conveniência. Então eles iam para dentro da igreja, aceitaram, mas daqui a pouco é o seguinte, ó, o cara que era adorador de Apolo, ele guardou Apolo na casa dele, né? Que nem os crentes antigamente escondiam a TV do pastor, né? Guardava dentro do guarda-roupa, né? Mas assistiam a TV do mesmo jeito. Né? O pessoal, né? Não, ninguém assiste TV. Saía na casa dos vizinhos, não deixava os vizinhos dormir, vinha assistir novela da noite na casa dos vizinhos. O amigo meu contando esse dia que ele dormia sentado no sofá e o amigo dele lá no crente, até meia-noite lá. E aí, abria a porta, saiu o pastor ali, abria a porta da TV, todo mundo pro quarto do pai e mãe sem TV, né? Que tempo, né, irmão? Glória a Deus, eu não passei por esse tempo, né? Eu passei por um tempo depois, como obreiro já, né? Dei a minha TV, inclusive. Não me arrependo de nada, né? Jesus me deu uma outra melhor. Mas eu dei minha TV na época, né? Por obediência, né? Mas enfim, vamos que vamos. E aí o pessoal escondeu o seu Apolo lá, mas guardou. Quando veio a igreja, foi devagarinho, daí começou-se a ideia de não, veja bem, é apenas para simbolizar a grandeza de Deus. Porque a gente vai falar sobre as ordens de Cluny e a ordem de Cícera, que vai surgir depois, que são ordens monásticas que vieram com pensamento. Veja bem, nós precisamos trazer, não é que nós vamos adorar, tanto é que você falar que é purgatório que eles adoram imagens, vamos bater você, não, nós não adoramos imagens, nós veneramos, é a mesma coisa, é mais ou menos, né? E aí, então, tipo assim, aquela questão, estão trazendo para dentro da igreja, irmãos, eles foram trazendo devagarinho, de forma gradativa, eles foram entrando. E aí se pega o concílio ferrenho, e aí sim, lá o bicho pegou. Lá, eu gostaria que você desse um caso, porque tem até o tempo de história, quantos meses foi de concílio de cada um, irmãos. Foi longo, período de meses e meses de debate. E um cara se levantava do lado preparado o conteúdo, o outro se levantava contra e o pessoal ficava ali, ó. E os outros julgando, os outros argumentando. Teve debate que não acabou, teve debate que acabou no braço, teve debate que acabou com gente excomungando um, excomungando o outro, né? A gente vai falar sobre isso, né? Que teve um papa que excomungou outro papa, né? Tinha dois papas na época, um excomungou outro, ficaram brigados até hoje. Há pouco tempo atrás, veja bem, eu estou com 36 anos, irmãos. Eu me lembro da minha juventude, que já não é muito ali atrás, na minha adolescência, eu não estou um pouquinho mais, né? Na minha adolescência eu lembro quando aconteceu uma das primeiras reuniões, quando o Papa, na época João Paulo II, visitou a Rússia. Os irmãos, vocês vão lembrar essa imagem e vão ver o encontro dele junto com o Papa da igreja, o líder da igreja ortodoxa grega, em que eles estão um do lado do outro em um carro. Esse Papa russo, não é? Né? É o ancião, né? Mas é o líder da igreja ortodoxa. Ele usa uma roupa toda preta assim, com parece um bonezinho, assim, aquele negócio de formatura, não tem? Caído assim em cima, um véu atrás, ele segura um cetro na mão, né, com uma abóbora, assim, com uma bola assim na mão. Já viram isso aqui, irmãos? Já viram não? Não, mas não viu. Só eu vi então. Enfim, alguém mais viu. Enfim, depois você procura aí. Procura o líder da igreja ortodoxa russa. E eles foram um dos primeiros encontros que teve entre as duas igrejas, depois de quantos anos, irmão? Nós estamos falando aqui do cisma do Oriente. O cisma do Oriente a gente vai falar sobre no ano 800, acho que foi o cisma do Oriente, a divisão. Um papa amaldiçoou o outro e um excomungou o outro. Excomungando aqui, outros excomungando lá, e brigaram, racharam, quebraram os pratos, né? E foi cada um para a sua banda, né? E aí, mas é mais profundo o negócio. A gente vai chegar lá. Então esse período aí é um período de muito impasse, porque estão definindo um rumo para a igreja. A igreja, irmãos, o que nós falamos hoje aqui não surge de um acidente cósmico. O que nós estamos falando hoje aqui surge de um embate gigantesco em que alguns morreram para defender a fé. Perdão, minto, em que muitos morreram para defender a fé. Para dizer assim, está errado, né? Para hoje a gente bater nas costas e não, está certo. Deixa quieto. Eu volto e imagino Jesus entrando naquele templo de novo, né? Entrando com uma cinta e dando no lombo, né? E tomara que Jesus fizesse isso esse tempo para nós de novo. Se eu chegasse e levantasse nós na corda e desse o nosso lombo para nos acordar. Cambada, né? Cambada de jaguara. Jesus ia pegar nós de jaguarada, né? Achou, irmão Sérgio? A roupa é meio estranha dele, né? Mas é o Papa, é toda preta, né? É o Papa, é o líder da igreja anglicana, ortodoxa russa, perdão. Anglicana não. Vamos lá. Os pais. Deixa eu ver aqui, vou voltar aqui um pouquinho. Fala sobre os pais da igreja primeiro. Vamos só passar a pedir os pais da igreja, irmãos. Nós terminar esse assunto. Os pais da igreja na página 68. É que eu estou seguindo os dois livros aqui, não quero perder. É 8?
Os pais da igreja. Irmão Ruth, lê o próximo, primeiro tópico ali. Eclesiasticamente, os pais da igreja são aqueles que nos antecederam na fé e, portanto, podem instruir-nos nela. Nesse sentido, os ministros da igreja, especialmente os bispos, são frequentemente mencionados como pais. A expressão pais da igreja veio a ser aplicada aos primeiros escritores cristãos de reconhecida eminência. Os pais da igreja dividem-se em pais antinicenos e pais pós-nicenos. Isto porque o período da sua atuação situa-se antes do grande marco da história da igreja, que foi o Concílio de Nicéia. Os pais antinicenos são os pais apostólicos, apologistas e polemistas. Então nós temos um marco divisor aqui, irmãos. Veja bem, nós temos um marco, o primeiro marco na história. Vamos fazer uma linha de pensamento aqui. Eu gosto de construir uma linha de pensamento sempre. Nós temos aqui Atos 2. Vamos voltar aqui. Atos 2. O que acontece em Atos 2, irmãos? Nós temos aqui não é o nascedor da igreja. Porque a igreja foi gerada no eterno propósito de Deus. Vamos colocar a igreja. Vamos colocar a igreja. Em Atos 2 temos a igreja. A igreja ela aparece. Aí nós temos o momento de Atos 2 até ao ano 325. De Atos 2 até 325, 312, nós temos as perseguições. As perseguições. Acho que é desconsiderado. Será que fosse Deus? Nós temos aqui então o período das perseguições. Eu estou falando porque você não entendeu o que eu estou escrevendo. Eu escrevo em hebraico às vezes. Tá? Então nós temos o período das perseguições aqui. Do ano 312, nós temos aqui o período em que, nesse período aqui, o cara que aparece aqui é Constantino. E aí no ano 325, nós temos o primeiro concílio, nós temos Nicéia. No concílio de Nicéia é o grande divisor de águas. O concílio de Nicéia, chega querido. O concílio de Nicéia é o grande divisor de águas, porque Nicéia é o momento em que colocam as barbas de muro. Nós vamos trabalhar numa forma a partir de agora, porque de Nicéia em diante começam os debates teológicos, irmãos. Porque veja bem, até Nicéia, nós temos ali um conglomerado de cristãos, enfim, o pastor da igreja é também o rei, o imperador, mas aí havia necessidade de debater a Bíblia, debater a palavra, aí exaustivamente foi debatida a palavra. O que vamos debater a partir de agora? O que vamos falar? O que vai ser reconhecido como sagrado e não vai ser? Olha, irmãos, livros foi debatido muito, por exemplo, Gálatas foi muito debatido para a questão de não ser considerado um livro canônico. Tiago, por exemplo, também foi uma briga muito grande para ser aceito no cânon, para ser aceito como um livro verdadeiramente revelado e não somente histórico. Enfim, foi um debate tremendo, porque um puxava uma coisa, outro puxava outra, mas Deus governou sobre tudo isso, irmãos. Deus dirigiu os homens para tomar a decisão certa, para não deixar nenhuma parte de fora. Deus governou sobre isso. Deus estava sobre aquela bagunça, aquele brigaceiro lá, porque Deus entendia que aquilo era necessário. Há bagunças e debates que são necessários. Há coisas que são necessárias. Pega isso aí que você gosta de pregar, né? Há discussões e debates são necessários, irmãos. Porque às vezes no debate, discussões, Deus tira as coisas do lugar, para pôr onde deveriam estar. Às vezes quando não estão certas, Deus precisa tirar. Isso vem através de debates e embates. De Nicéia, nesse período de Nicéia que surgem os debates. Os debates acerca da palavra. Começa o debate da palavra. Nesse momento histórico é um momento dos grandes embates de colocar as coisas. Irmãos, aí eu vou falar para você, eu nunca participei e não participo do debate, porque o debate só existe para provar que um sabe mais que o outro. Só para isso. Porque se fosse debate entre duas pessoas conversando, aí não seria debate, não é uma conversa. Mas quando há debate, fala-se em ter alguém para assistir e para ver quem está certo. Então não leva a lugar nenhum. Mas esse debate não era para discutir a palavra de forma exaustiva.
Eles passavam dias, semanas, meses debatendo sobre a mesma coisa, até que chegasse a uma conclusão única. E na maioria deles não chegava, alguém era expulso. A maioria expulsava, né? Então, né? Eu imagino os caras dizendo assim, você é um herege, né? O cara, o bispo de Jerusalém, né? Ia lá e dizia para o bispo de Roma, eu te excomungo, rapaz, tu está excomungado, né? E o bispo de Roma dizia assim, eu te excomungo você também, e em Roma você está excomungado lá. Né? E ia no bispo de Alexandria, que era uma cidade importantíssima, de Alexandria, chegava lá e dizia, rapaz, tu está excomungado agora, né? Enfim, era gente jogando água benta em todo mundo, né? Aquela coisa toda. Mas este momento histórico é muito importante, porque nesse período histórico, nós já vamos parar para o cafezinho também, é nesse período histórico que nós passamos pelo pode pegar, já que colocasse a mão, não tire a mão daí agora. Eu só falei porque senão eu ia todo levantado e acabou, sabe? Então já vamos parar para o cafezinho. Aí está mais perto, desculpa, está mais pertinho ainda. Nesse momento histórico nós temos esse embate, porque é um momento de debater ideias, irmãos. Nós estamos debatendo palavra. Sabe, o que leva a grandes debates que produzem uma coisa é a discussão de Bíblia, não de ideias. Porque ideia cada um tem a sua, a Bíblia somente uma tem. Eu vi dizer uma coisa que eu amei, aquela frase do cara. O cara olhou assim, olha para minhas mãos, elas não têm furos. Porque quem tem igreja é Cristo, não somos nós. Nós somos igreja, nós não temos igreja. Eu sou glória a Deus. Meu Deus, vontade da hora, já me estranho, já não sei nem porque eu não falei mesmo, né? E aí, me chamar de loucos? Na minha carteira vai dizer que eu sou mesmo? Então, e aí, né? Eu não sou louco, né? Sou meio fora da casinha. Louco não, né? Mas também nem o louco errar o caminho mesmo, então acabou-se, né, irmão? Se nem os loucos errar o caminho, eu estou garantido. Eu estou garantido. Né? E mais louco do que eu, só tem uma pessoa nesse mundo. Só tem uma pessoa nesse mundo. No outro mundo, só Jesus para ser mais louco que chama eu, né? Para ser mais louco que eu, só minha esposa para ficar comigo, né? Para me amar. Só ela mesmo. Isso é Jesus, amado. Eu digo para amor, tu és uma bênção. Tu és uma bênção, mulher. Porque só tu ter coragem de ficar comigo. Meu Jesus, amado. O cara doido em eu assim, ó. Tem hora que nem eu me conheço. Nós olhamos umas loucuras aí que... Né? Só Jesus, irmão. Só Jesus. Ainda bem que eu estou pregando diferente. Assim, meu Deus. Estamos aqui nessa noite, né, irmão? Aquela coisa toda, né? Até 5 minutos depois virou a casaca. Desses pais da igreja, aqui nós vemos nesse momento surgem esses homens, os pais da igreja. Falando em casamento, irmãos, segunda-feira que vem, dia 12, faço 18 anos, completamos, perdão, a minha esposa está na igreja e completa 18 anos casada comigo. Então, segunda-feira que vem, né, só que eu vou comemorar na sexta, né, porque a gente viaja, parabéns para ela. Ela é uma mulher virtuosa e bem abençoada de ter ganhado de presente. E aí a gente vai... E aí Deus é tão bom, no ano passado eu fiz aniversário 17 anos de casado e naquele dia estava pregando no congresso fora também. E me colocaram no melhor hotel da cidade, com café na cama. Jesus é bom demais. E agora essa semana eu vou estar pregando fora de novo, no hotel de novo. Jesus é muito bom, né? Porque eu não preciso pagar. Né? Deus, eu amo esse Jesus. Esse Jesus é bom demais. Né? Café na cama, a coisa toda. Meu Deus, sabe que Jesus tem poder. Nesse período de tempo surgem os pais apostólicos, os pais que nós falamos antes. Mas agora os pais da igreja, inverti os pais apostólicos, agora os pais da igreja. Quem eram os pais da igreja? Eusébio de Cesareia. Quem foi Eusébio de Cesareia, irmão? Só para você ter ideia. Eusébio de Cesareia é o pai da história da igreja. É o pai da história eclesiástica. Há 2 escritores que você deveria ler sempre, ou buscar conhecer sobre eles. Um deles é o pai da história judaica, o que mais contribuiu para o cristianismo, mesmo sem nunca ter se convertido. Espero que tenha se convertido antes da sua morte, né? Depois não pode se converter mais. Mas espero que tenha morrido crente. Tipo assim, que todo mundo fala dele, né? Flávio José. Flávio José foi um líder, primeiro judeu, depois é considerado pelos judeus até hoje como traíra, né? Até porque ele estava do lado do exército romano, quando o exército romano entrou em Jerusalém, né? Ele estava lá e dizia para eles se entregarem, né? Então ele é considerado traíra até hoje. Ele é muito respeitado na igreja, mas pelos judeus, os ortodoxos, não nem sabia dele. Se vier com o livro da Flávio José, eles pegam na cabeça com o livro. Então, Flávio José, porém, foi o judeu que mais contribuiu para a igreja na questão de história. E nós temos Eusébio de Cesareia, irmãos. Eusébio de Cesareia, ele conta uma história que ele viveu. Ele não fala de algo que ele conta a história que ele viveu. Ele foi morto pelo martírio. Então, ele conta a história da igreja e ele diz, ele estava lá, irmãos. Ele estava lá nos momentos históricos, ele conta com detalhes, com riqueza de detalhes, como foi, como sucedeu. Ele fala daqueles que subiram à igreja, dos que subiram para... no reino, ele conta sobre os demais imperadores que foram perseguidores. É o pai da história eclesiástica. Se você dedicar um valorzinho assim de uns R$70, mais ou menos, você compra a história eclesiástica de Eusébio de Cesareia e você lê em uma semana e você quer ler de novo e ler de novo,
porque é muito lindo. História eclesiástica, Eusébio de Cesareia. É muito, muito, muito bom. Vale a pena você ter na tua casa. É extraordinário. Depois do Eusébio de Cesareia, não depois, né? Nós temos nesse grupo aí, Atanásio de Alexandria, Basílio o Grande ou Magno, foi tremendo. Cada um deles, leia essa parte em casa, por favor. Leia, eu só estou pulando nomes aqui, porque são nomes, mas são histórias tremendas. Gregório de Nazianzo, Gregório de Nissa, esse você já ouviu falar com certeza, alguns deles são mais conhecidos no nosso meio, né? Gregório de Nissa. João Crisóstomo, alguém já viu falar de João Crisóstomo? Não. João Crisóstomo foi um dos grandes líderes da igreja no Oriente. Né? Foi um dos grandes líderes da igreja. Eu tenho uma Bíblia com comentários dele. Né? Claro, não foi ele que fez, né? Mas os comentários são dele. Eu tenho a Bíblia Vulgata Latina, que ela tem comentários de João Crisóstomo. Irmãos, tipo assim, são coisas que hoje em dia, assim, nossa, que revelação, coisa nova, coisa naquele tempo já sabiam, já estudavam, sem internet, sem Google, né? Sem Google, né? Sem você poder ir lá e pesquisar o que você quer lá. E cuidado que negócio de pesquisar o que você quer, irmão. Né? Porque sabe quando você vai lá e pesquisa no Google, assim, coloca no Google e aparece a primeira resposta, é a mais pesquisada, né? É a mais aceita, né? Geralmente é mais patrocinada. Então, quer dizer, nem sempre é a resposta mais correta. A pessoa vai lá e pega. Depois, é que foi mais fácil. Né? É que foi mais achada, mas pelo menos deveria ser. Aí você vai lá e pega um negócio lá e prega depois. E aí, irmão, você está num culto do dia. Ai, Jesus amado. Acontece, né? Pode acontecer. Pode acontecer comigo já. Aconteceu comigo algumas coisas também assim. Não falo das minhas coisas, aconteceu comigo, né? Mas aconteceu comigo também. A gente no começo da fé, e quanto mais velho de fé a gente fica, né? Velho na fé, perdão, a gente não fica velho da fé, a gente fica velho na fé. A gente vai envelhecendo, mas na fé com Cristo Jesus. Quanto mais tempo a gente passa na igreja, mais a gente vai aprendendo. Então tem coisa que até hoje eu aprendo, meu Deus, já aprendi o que isso aqui já. Mas Deus não é encontro da ignorância, né? Mas o irmão está lá pregando, mas pensa pregador de renome. Então, bom falar renome, né? De renome é Jesus, né? Nós não temos nome igual a qualquer um. Mas o cara pregando e tal, porque Amós, pai de Isaías, Jesus, amado. Ai, Senhor, estava até uma boa mensagem, Jesus, mas ele não vai existir, de uma vez só sem querer. E aí, o profeta Isaías é de família nobre, Amós é educador de boi. E o profeta Isaías é filho de Amós, um grande exemplo do seu pai, Amós e tal. Esse Jesus, como é que ele vai explicar isso aqui agora, meu Deus? E ele continua, ele insistiu naquele negócio lá. Esse hoje, Jesus, depois isso aqui é só o Danal, né, irmãos? Só o Danal lá. Já viu aquele Danal, né? Já viu aquele videozinho? Ficaram pregando sobre Danal? Ou a igreja cantando, solta o cabo, Danal, vamos remos na manhã. Irmãos, eu estava aqui ouvindo essa mensagem, esse hino, e eu senti de pregar sobre Danal. Meu Deus do céu! Meu Deus, essa acontecendo na igreja. Pelo amor de Deus, não me faça coisa dessa, irmão. E pregou sobre Danal, então não soltava o cabo. E a gente acha que é uma história, né, irmão? É só história. Eu já vi cada coisa que não queira ver. Então, mas, irmãos, eu estou dizendo isso aqui para vocês. Por que eu estou dizendo isso aqui para vocês? Porque é uma coisa terrível, né? Mas eu estava lá, inclusive, quando eu vi esse não, o outro estava lá. Mas são coisas pequenas, irmãos, é uma discrepância gigantesca. O Amós, que era pai de Isaías, é com Z. O Amós, profeta, é com S, é o contrário. Mas é assim mesmo. O profeta, o Amós, irmão pai de Isaías, é de família nobre. Isaías era escrivão do rei, irmão, não era uma pessoa qualquer. O Amós era boiadeiro, nunca foi profeta, nem de família de profeta, boiadeiro, criador e plantador de figo, de sicômoro. Meu Deus do céu, não tem. Como você. É porque nunca leu. É porque o mesmo nome eles acham que não. Não, porque nunca leu a Bíblia. Se você leu a Bíblia, meu Deus do céu, como é que. Mas eu tudo bem, né? Eu estou lá tentando manter o. Amém, glória a Deus. Você sabe que eu hoje vivo o mundo inteiro, para mim não vou glorificar, porque está ruim. Amém, eu vai incentivando o pregador, né? Porque a gente precisa de gás, né? O pregador vem pedir, glória a Deus, vai lá, Jesus, fala mesmo. Você vê como eu estou para cultuar, eu estou para adorar, irmão. Eu sei que Deus no público tem vantagem, eu faço o griteiro, porque eu estou para adorar. Nem isso estão olhando, não. Ninguém sabe o perdão que eu recebi, então ninguém sabe a glória que eu mando para ele também, né? Eu estou ali no culto, eu estou lá no culto, aí sou só eu, né? Mas estou no culto. Estou dizendo aqui, onde eu estou, por aí. Estou no culto, eu estou adorando, eu estou no culto, nem aí. Mas de repente vem um desse aqui e diz, não, vamos lá, vai melhorar.
Aí ele vem de novo, irmão. Acabou com isso aí, Jesus. Acabou. Segundo termina mais, Jesus, não para mais. Então, vamos vigiar com isso. Por quê? Porque eu percebi, e eu tenho certeza não fui só eu que percebi. E às vezes alguém que está na igreja, vem um cara na igreja que leu Bíblia uma vez só, ele vai perceber que tem uma distorção muito grande ali. Você, pô, cara, esse cara pregando desse monte de coisa, e o diabo vai lá, o que está fazendo aí um bando de... Se esse cara aí pregou, que é o maior, o aço da noite, é desse jeito, imagina esse povo ignorante aí dentro, está fazendo o quê, rapaz? Pior não é isso, pior é quando o cara fala uma heresia e vira para trás assim, eu não é, irmão, eu fico assim, ó. Eu não vou dizer que eu fecho o olho, eu fecho o olho, porque eu não vou concordar. E eu dizer que não fica feio, né? Mas aconteceu comigo uma vez, na igreja, meu irmão, depois ele foi falar do tribunal do trono branco e tal, né, cara? E ele saiu com uma daquelas, e foi bem na época, inclusive, não vou dizer que eu sou uma enciclopédia, ao contrário, eu tenho muita falha, mas foi logo que nós estávamos estudando justamente na teologia, fazia pouco tempo, então aquilo estava meio fresco, né? E ele, porque os crentes vão ser julgados e tal, eu olhei, daí ele olhou, eu no irmão Juliano fiz assim, né? E ele viu, né, que eu não concordei, porque estou aqui, daí ele começou assim, porque eu estou aqui debaixo da bênção do meu pastor, não vim aqui para... Tá, e foi, né, cara? Daí no final do culto veio, eu disse, irmão, acho que tu se enganou, irmão, tu falou, mas ele, não, irmão, então, então, amém, mas eu disse, estuda um pouquinho, para que não tá certo isso. Cara, daí... Deu um mês, ele veio no final do culto lá e saiu lá fora, estava esperando. Ele ia falar com o meu irmão que ia pedir perdão, porque realmente. Né? Mas é complicado, ele, como é que ele virou para trás? Eu não era! Vai! Nunca faça isso, irmão. Porque de repente pode ser perdido. A minha esposa, você sabe que eu não lembro, né? Não lembro. É só Jesus, misericórdia. Eu busco sempre crente quando eu pregar, porque se não tiver crente, o negócio é ruim, né? E a minha esposa é meu grau de confiabilidade, se eu sei que eu não me perdi. Porque eu fico olhando para ela, vai animar de máscara, agora eu só olho só no olhar dela. Eu sei que eu não me perdi, porque eu posso me perder, porque às vezes eu abro um parênteses e eu entro profundo. Eu estava pregando para uma Viva Jovem sábado e eu saí de uma história tremenda, a história do conteúdo do que a gente estava falando, claro. E eu saí de um exemplo e eu fico com medo de não voltar, porque às vezes eu não consigo voltar mais, eu olho para ela. E ela me faz voltar na hora, no ponto certinho, me faz, o meu, eu sei se não tiver ligado, ela vai fazer assim, ó. É a busca. Meio assim para mim, opa, eu perdi aqui, daí eu vou ter que parar e pensar, porque eu não olho para o esboço. Eu não faço mais post, não. Eu não olho para aquele post-it colado ali. Quem pegou minha Bíblia já sabe que tá grossa assim já, né? Tudo post-it. Eu não olho para aquele post-it, mas daí eu sei que eu vou olhar, porque ali tem um canal, ali tem uma linha disso aqui, ó. Só tem uma linha, né? Tem uma linha. Se eu me perder, eu volto ali, porque eu sei que eu não vou me perder. E qualquer um, não é só eu, qualquer pessoa pode se perder. Então, porque a gente viaja longo e às vezes a gente esquece onde a gente paramos. Isso pode acontecer. Então, o que tem que fazer? Não ficar. Primeiro conselho para vocês, porque a gente vai falar sobre isso em outro assunto, né? Que fugiu o nome agora do termo sobre no púlpito, né? Curso de pregadores, enfim, você vai falar sobre isso. Você não fique nervoso na hora de pensar, meu Deus, vou voltar aonde agora? Jesus, agora não, aí pode entregar o microfone e ir embora. Não, tem que respirar fundo e fazer de conta que nada é nada, esperar Senhor, e Espírito Senhor me traz de volta aqui. Eu contei para vocês já um dia já sabe eu pregando e de repente sumiu tudo, né? Eu estava pregando, de repente desapareceu a mensagem, tudo assim. No ápice da mensagem, eu disse uma palavra de efeito assim, a igreja recebeu, eu disse, quando eu pus a igreja de pé, que eu não ia pôr a igreja de pé assim na hora, sumiu. Eu não sabia nem que texto estava falando, não sabia nem onde... Sumiu. A minha mão gelou, já escorreu suor na mão na hora, assim. Foi fração de segundos, ninguém percebeu, nem a Fábio percebeu, inclusive. E daí o Senhor falou comigo assim, só para tu lembrar que tu depende de mim. Ele conectou a tomada de volta, voltou no mesmo ponto e eu terminei a mensagem, e eu já terminei a mensagem na tremedeira, só se foi lá do meu jeito, você não faz mais isso comigo, por favor. Mas, se acontecer, não fique nervoso. Continue falando, nada fosse nada, e lembre-se do texto que você sempre grife o texto que você vai pregar. Grife o texto. Porque na pior das hipóteses, você volta para o ponto que você estava antes. Isso é basicão de homilética, tá? Basicão de homilética. Se você perdeu, você volta pelo menos para o ponto que você estava lá, não vai fugir. Porque toda a mensagem ela é constituída sobre um rolo cilíndrico. Ela tem um ponto de partida, ela tem um alvo, ela tem um objetivo, ela tem várias, como camadas de peixe, várias, na espinha do peixe, várias camadas, mas ela tem um cilindro, que ela gira em cima daquele cilindro. Então, na pior hipótese, tu volta para o cilindro. Pronto, ele tem um ponto de partida novo. Aí, senhor Mileste, queria falar. Nós temos aqui Jerônimo, Agostinho de Hipona, e aí a gente conclui sobre os pais apostólicos. Pergunta? Não? Então vamos tomar um cafezinho rapidinho aí? Vamos lá, chá, café.